Fala pessoal, Silvio Sobreira na área, tudo bem com vocês? Vim no vídeo de hoje falar sobre diagnóstico para LGPD. Então roda a vinheta aí, a gente já se fala. Fala pessoal, bom, a ideia de hoje é falar sobre diagnóstico para LGPD. Tá? Eu recebo algumas dúvidas de alguns amigos e também possíveis clientes, claro que não deixam de ser amigos, mas em relação à fase de diagnóstico, né? Efetivamente, como que acontece o programa de compliance, mas focando um pouco mais nessa fase de diagnóstico. Programa de adequação e compliance, eu separo em três grandes momentos. Tá? Então, o primeiro momento de avaliação, de diagnóstico, ou seja, o que acontece com o dado pessoal dentro da companhia, né, qual que é o ciclo desse dado, por onde ele percorre, desde o momento da coleta até o momento do armazenamento, e de um processo de descarte. Né? A gente, como qualquer outra economia digital, não se acostumou a descartar dados pessoais, e os regulamentos e marcos regulatórios vêm a favor desse ponto, para que você crie uma política de descarte, para que esse dado pessoal tenha efetivamente um fluxo, né? Ele entre, percorra os departamentos e as áreas e tenha os seus tratamentos, e depois de um período especificado no tempo de coleta, você elimine esse dado ou efetivamente retrabalhe ele para que ele entre nesse fluxo novamente. Então, as fases de adequação, né, os três grandes momentos em relação a diagnóstico, implantação e sustentação, nesse vídeo eu quero dar um enfoque um pouco maior na fase de diagnóstico. Tá? Então, efetivamente, quais são as etapas? A gente está falando de um primeiro grande momento, que é o mapeamento de processos e procedimentos, ou seja, a gente precisa entender dentro da companhia qual que é exatamente o step by step desse dado pessoal, ou seja, o passo a passo, né, o momento da coleta e como que é feito, e depois da coleta se existe compartilhamento, como é feito o armazenamento, outros tratamentos em si em relação a esses dados pessoais. Então esse é o primeiro grande enfoque da fase de diagnóstico, tá? É a gente poder fazer esse mapeamento de processos e procedimentos. Feito essa etapa, ainda assim no diagnóstico, fazemos todo o gap análise. E o que é esse gap análise em relação à adequação de proteção de dados? O gap análise é o momento que você efetivamente valida todos esses processos e procedimentos de tratamento e já decorre ao plano de ação, né? Seja para melhoria de processos e governança dentro da companhia, para melhoria tecnológica, e aí a gente falando de tecnologia e segurança da informação, e efetivamente a parte do legal, do jurídico, ou seja, você já tem que ter previsto as bases legais para cada tratamento de dado pessoal, o referido esforço para alterações contratuais e regulamentações contratuais também, todo o entendimento na cadeia sobre controlador, operador e dependendo do core business, né, da função principal do cliente, como que isso acontece dentro da estrutura da empresa, né, que momento que essa empresa é controladora, que momento que ela é operadora. Então quando a gente direciona não só a alocação de base legal, mas efetivamente os ajustes contratuais, que depois a gente grava um vídeo específico para falar sobre o que é feito nessa parte do legal, referente à adequação e compliance para LGPD. Tá? Então, o segundo momento, o gap análise, ele é composto sobre a adequação de processo e governança, tecnologia e jurídico que comentamos. E aí entramos no terceiro passo e último passo referido ao diagnóstico, que é a construção de um roadmap, né? Esse roadmap que já foi trabalhado dentre o mapeamento e o gap análise anteriormente, mas efetivamente é o plano de ação, né, referido para a adequação da empresa. Então esse roadmap tem que conter todos os planos de ação para cada processo ou atividade de tratamento de dado pessoal, basicamente o que eu preciso executar para deixar esse tratamento compliance, né, referente à lei. Segundo ponto do roadmap, quanto tempo isso vai levar, né? Então, no primeiro momento a gente tem esse diagnóstico, onde fazemos o mapeamento de processos e procedimentos, a execução desse gap análise tratando
processo, governança, tecnologia e jurídico, e na construção do roadmap, o que efetivamente tem que ser feito para o compliance, quanto tempo isso vai levar e o valor de investimento inserido. Tá? Não seja somente num trabalho de apoio consultivo, de consultoria estratégica ao compliance da LGPD, mas possivelmente você pode ter algum ajuste ou adequação tecnológica, né? E isso possa aferir algum custo em relação à empresa em si. Então o orçamento do projeto entra essa parte. Por exemplo, quando a gente fala de custo tecnológico, possa ser que na avaliação você tenha a necessidade de aquisição de um DLP, né, um Data Loss Prevention, que você tenha uma ampliação ou uma aquisição de criptografia de dado, onde você melhore o teu firewall, se o teu firewall tem porta criptografada ou não, a estrutura de antivírus, se hoje o antivírus funciona na base de servidor para máquinas, né, para computadores, dispositivos, ou se roda também dentro de cada dispositivo. Então tudo depende muito do tamanho e momento da empresa e efetivamente o que ela precisa para evoluir para esse programa de compliance, né? Então fechamos o diagnóstico, apresentamos todos esses pontos para os clientes, né, para as empresas, e aí o próximo passo é a construção do programa de governança em privacidade. Então eu vou deixar também para um outro vídeo a gente falar um pouco mais sobre essa etapa. Diagnóstico fecha aqui. Silvio, quanto tempo? Esse é um trabalho que tem que acontecer entre 2 e 3 meses, tá? Dependendo do cenário e do momento, do tamanho do cliente, assim por diante. Então, essa primeira fase tem que acontecer entre 2 e 3 meses, e aí partimos para a construção do programa de privacidade. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para dar um like, para curtir o vídeo, compartilha também. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.